Bom dia, segundos anos. Retornamos novamente nesse formato, né? Sabemos que isso vai durar um bom tempo ainda. E para voltar, né? Não perdemos o fim da meada, eu tô voltando com a correção dos nossos exercícios. Exercícios esses que era para entregar até a última sexta-feira de aula, tá? Professora, quem entregou no recesso? Ok, eu aceitei, até já corrigi. Professora, eu fiz de qualquer jeito, a senhora realmente corrigiu, a senhora realmente deu nota, eu gostaria de melhorar. Pode postar novamente no Classroom. Professora, eu quero postar, te mandar no WhatsApp. Eu nem abro arquivo no WhatsApp, gente. Imagina 500 alunos me mandando arquivo no WhatsApp. Impossível. Então, ele já é até bloqueado. Eu só entra o arquivo que eu for baixar por algum motivo aí, né? Da coordenação, direção, coisas do tipo. Não trabalho de aluno. Não existe a menor possibilidade de eu receber trabalho via WhatsApp, fora a memória do celular, que não é compatível a isso. É por isso que a gente usa o Classroom. O Classroom foi a escola que adotou, todos os professores usam o Classroom, então é lá que tem que colocar as atividades. Professora, tenho dificuldade, me pergunta se eu não puder ajudar, eu vou encaminhar o professor Protec para isso, tá? Tem que instalar as atividades, tá? Mesmo porque é uma forma de estar ali que você entregou, que você realmente fez aquela atividade. Vamos começar com a correção. Posso entregar depois da correção? Eu vou deixar porque é a primeira atividade, valendo no máximo 2, tá? Não tô falando que vale 2, quem me entregar depois de hoje. Tô falando que vale no máximo 2. Se valesse 3, vai valer 1, valer 2. Se valer 2, vai valer 1. Se valer 1, eu vou pedir para refazer, porque com as respostas ainda entregar valendo só isso, eu não vou aceitar o exercício mais, tá bom? Então, enfim, ainda pode entregar, ainda pode melhorar, mas vai valer no máximo 2, tá? Então, vamos lá. Defina a célula. É a unidade básica de todos os seres vivos, unidade estrutural, funcional de todos os seres vivos, tá? Isso é uma célula, tanto que quando eu dei a aula, coloquei, né? O conjunto de células formam um tecido, conjunto de tecidos formam um órgão, né? Os mesmos órgãos com a mesma função no organismo, os sistemas e todos os sistemas, o organismo. Ou seja, a unidade básica de qualquer organismo é a célula, tá bom? Conjunto de células é que vai formar os organismos. Segunda questão, quais são os componentes de uma célula procarionte? Componentes básicos da célula procarionte, quais são? Parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo, tá? Alguns colocaram flagelos, cílios, algumas estruturas que podem ter em algumas bactérias, tudo bem. Mas a estrutura básica, todas as bactérias possuem essas estruturas que estão aí, tá? Então, elas têm que ser citadas, sim. Terceira, diferencie os seres pluricelulares dos unicelulares e dê exemplo. Essa é tranquila, né, gente? Unicelular é aquele ser formado por uma única célula. Exemplo, todas as bactérias e protozoários são unicelulares. Muitos fungos, como bolor, mofo, são unicelulares e algumas algas aí são microscópicas unicelulares, como por exemplo as diatomáceas. E os pluricelulares são formados por 2 ou mais células. Exemplo, as algas pluricelulares, que é aquelas que a gente vê e conhece. Fungos, como por exemplo cogumelo, animais e vegetais. Todos os animais e vegetais são pluricelulares, tá bom? Vamos lá. 4. Células de bactérias e de animais apresentam semelhanças e diferenças. Qual a estrutura presente em ambas que excede da síntese de proteína? Qual a estrutura que produz proteína para a célula? São os ribossomos. Tranquilinha essa questão, né, gente? B. Qual a diferença intracelular que leva à classificação de bactérias como procariontes e de animais como eucariontes, tá? É a principal característica dos procariontes, tá? Existem outras características, existem outras diferenças, mas o que diz que um ser é procarionte e não eucarionte, tá? O material genético disperso no citoplasma, enquanto nos eucariontes está num compartimento denominado núcleo, que isola o material genético do resto das outras estruturas da célula. Tranquilinha essa, tá?
Sim, com a função de cada organela. Gente, cuidado, às vezes vocês pesquisam e vocês nem vê o que vocês estão copiando, eu vou ser bem direta. Vocês nem vê o que vocês estão copiando, tá? Coloca lá, complexo de Golgi, que aparece, você coloca. Então tem aluno que pôs a estrutura do complexo de Golgi, por exemplo. Mitocôndria e cloroplasto. Quando chegar lá eu vou falar qual a função da mitocôndria. A função da mitocôndria é produzir energia, que é em forma de ATP, aí entrando um pouco mais fundo na matéria. Através da respiração celular. Aí tem gente que colocou assim, a mitocôndria realiza a respiração celular. Ela me deu a função? Não. A função é produzir energia. Então, cuidado com isso. Leiam o que vocês estão copiando aí, principalmente do santo Google, né? Dificilmente abrir um livro, mas mesmo do livro, você tem que saber exatamente o que você está colocando, se é o que o exercício está perguntando. Cuidado aí, gente, tá? Então, vamos lá. Os ribossomos, síntese de proteína, produção de proteína. O complexo de Golgi, ele tanto armazena como libera a substância para fora da célula quando ela estiver pronta para fazer a sua função, tá? Então, por exemplo, o ribossomo produziu proteína lá no ribossomo, que está no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático transporta essa proteína até o complexo de Golgi, que armazena até que ela esteja madura o suficiente para realizar sua função no organismo. Aí, quando ela está amadurecida, o próprio complexo de Golgi libera ela para fora da célula, tá? Só um exemplo aí, para vocês entenderem como funciona. Retículo endoplasmático, existe o liso, que não possui ribossomo, e o rugoso, que possui ribossomo. Então, no retículo plasmático, ocorre síntese de proteína, né? Porque tem o ribossomo. E ocorre produção de lipídios e outras moléculas aí no liso. Mas a principal função do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, é o transporte de substâncias dentro da célula, tá? Existem outras funções, outras coisas que acontecem no retículo endoplasmático, mas a principal função é transporte de substâncias, tá? O lisossoma é digestão celular, teve aluno que colocou, né? É um vacúolo, né? Como se fosse uma bolsa com enzimas digestivas, que ocorre a lise, né? De substância, tá certo, tá? Tá falando a mesma coisa em outras palavras, aí tudo bem, tá? Agora, agora se perguntar o que é o lisossomo, qual é a função do lisossomo? É uma bolsa cheia de enzima. Não respondeu. Faz com que degrada substâncias. Respondeu, ele degrada substâncias, né? Ele faz a digestão celular, tá bom? Então, algumas coisas não estão iguais, eu passei, eu expliquei, tá no vídeo gravado, era só copiar o que eu falei. Mas dá para responder de outras formas, estando correto. Como muitas vezes vocês colocam coisas que eu não pedi, tá? Então, corrijam aí no caderno de vocês, mesmo que vocês já estejam com a nota no Classroom. Cloroplasto, produção do alimento, que é a glicose, produção de glicose através da fotossíntese. Tem aluno que colocou realizar fotossíntese. A função do cloroplasto é a produção do alimento, né? A produção do glicogênio para a célula vegetal, através da fotossíntese, tá bom? Então, cuidado. Mitocôndria, já expliquei, né? Produção de energia através da respiração celular. E os centríolos, que auxiliam na divisão celular. Eles também, né, formam como se fosse o esqueleto da célula, né? Cílios, flagelos, também aceitei tudo isso, também tá certo, tá? Mas auxiliam na divisão celular aí das células animais. Vamos lá, 3 diferenças entre a célula animal e vegetal. Eu adoro colocar essa questão como tabela. Vocês vão perceber que eu adoro fazer tabela, porque eu acho que para estudar é mais fácil, tá? Então, os animais possuem centríolos, que os vegetais não possuem. E os vegetais, cloroplastos, vacúolos e parede celular. Então, aí nessa tabelinha tem 4 diferenças, tá? 3 já estava certo o exercício. Como esse exercício pode aparecer, por exemplo, no vestibular, numa prova, professora? Pode ser colocado, ele costuma ser colocado dessa forma, né? Um cientista analisando uma célula, analisou a presença de cloroplastos e parede celular. Essa célula é de que origem, né? Animal, vegetal, o fungo, é o quê? É um vegetal, pois possui cloroplasto, parede celular, tá? Então, pode aparecer dessa forma aí. Então, se você souber o que tem numa célula não tem na outra, você sabe responder o exercício.
Tinha uma coisinha errada, tá? Que vocês copiaram. Depois eu vi que na hora lá que eu passei esse quadro estava errado. Os seres procariontes possuem parede celular. Eu não tirei nota disso, tanto que muitos alunos que acertou tudo, eu dei 3, que embaixo coloquei, né? Os procariontes possuem parede celular, arruma lá, tá bom? Então, os seres procariontes, eles só possuem da tabela membrana, parede celular, ribossomo e material genético. O resto, tudo menos. Os animais só não possuem a parede celular e o cloroplasto. E os vegetais, por sua vez, só não possuem os centríolos, tá bom? Tranquilinha essa tabela de fazer, gente, tá? Vocês têm que prestar atenção que tá pedindo exercício, às vezes não é difícil, vocês não conseguem fazer, porque saiu daquela pergunta básica, cuidado, vocês têm que treinar esse tipo de exercício. 8. Descreva um mosaico fluido proposto pela estrutura das membranas celulares. Então, eu podia fazer o desenho e falar que eles têm uma dupla camada de lipídios e proteínas, né? Como eu poderia escrever, a membrana plasmática é formada por 2 camadas de fosfolipídios com proteínas inseridas. Do mesmo que está no desenho aí, né? Tem cadeia de carboidrato, não importa, tem, mas a estrutura básica da membrana é essa. Dupla camada de lipídios ou fosfolipídios e proteínas inseridas para o transporte de substâncias, tá bom? Fácil. Agora vamos para 9, que aí também não é tão fácil. O que se entende por permeabilidade seletiva da membrana plasmática? A membrana plasmática seleciona, né? Existe a permeabilidade, ela deixa que substâncias passem através dela, mas não todas as substâncias. Aquilo que a célula necessita entra, aquilo que não entra, aquilo que necessita sai, o que precisa ficar dentro ela não deixa sair, tá? Então, deixa eu ler aí. A membrana seleciona as substâncias que devem entrar e sair da célula. Isso é a permeabilidade, e ela seleciona, né? Podemos dizer que a membrana atua como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas, impedindo a dificuldade de substâncias de grande porte. E aí, como é que essas substâncias passam? Se forem necessário por fagocitose ou pelo transporte através da membrana de proteínas, né? Que estão inseridas na bicamada de lipídio, como nós vimos. Tá bom, galerinha? Então, é permeabilidade, porque ela é permeável, passam substâncias através dela, e seletiva, porque só passa aquilo que for necessário para ela. Ela seleciona. 10. O que é difusão e qual princípio rege esse processo? Difusão é a passagem do soluto de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, né? Então, as substâncias, elas tendem a ficar homogêneas no ambiente, tá? Então, se tiver mais oxigênio, moléculas de oxigênio de um lado, elas vão passar para o outro para ficar igual dos dois lados. E o que rege é o gradiente de concentração. O princípio que rege a difusão é o gradiente de concentração, tá? Porque tende a ficar, o gradiente de concentração tende a ficar homogêneo, igual em todo o ambiente, tá? Só isso. E fim, tá? Então corrijam. Se tiver dúvida ainda, próxima aula da semana que vocês estão com o calendário lá, professora Tatiana, estou no Meet para atender vocês. E vou passar mais uma aula gravada essa semana, tá? Porque é do trabalho do bimestre. Então, já vai entrar em outra atividade para vocês fazerem. Então, corrijam o caderno, tirem dúvida. Se não entregou, ou entregou, tirou 1, ou eu devolvi, vai valer no máximo 2, mas você não deixa de fazer. Se vocês chegarem no final do bimestre, professora, me passa um trabalho de recuperação, eu falo, passo. Todas essas atividades que eu passei no bimestre, tá? É isso. Então, não esperem chegar no final achando que eu vou passar menos coisa, que eu vou facilitar, não. Vocês têm que me entregar isso, tá? Valendo menos, mas vale a média, tá bom? Continuem se cuidando, continuem estudando. E dúvidas, entrem no Meet para falar comigo, sempre na segunda aula da semana, como eu já falei para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Cadê aqui? Lado errado.